8h04, estamos de volta e seguimos juntos até às 9 da manhã. A gente conversa agora com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, sobre a aliança entre estados e o governo federal no combate ao golpismo. Marina Franceschini, claro, participa e a ela eu encaminho a primeira pergunta. Obrigada, governador, pela participação conosco. Obrigada, Cecília. Bom dia, governador. Também agradeço sua participação aqui com a gente. Queria saber o que o senhor acha da resposta dada até agora em relação àqueles ataques que foram feitos no dia 8 de janeiro. Olha, primeiro eu quero declarar aqui o meu repúdio a tudo que aconteceu em Brasília, um ato antidemocrático que não ajuda a democracia. Nós estivemos lá em solidariedade aos poderes, eu e mais 26 governadores, participando da reunião com o presidente Lula, com a presidente do Supremo, com o presidente do Congresso Nacional. Foram atos de vandalismo, ato que enfraquece a democracia e realmente repudiado por toda a população do Brasil, né? Nós não aceitamos isso, o Brasil inteiro não aceita. Depois de grandes conquistas da democracia, a gente vê esses atos de pessoas que não aceitam o resultado das eleições, certo? As manifestações agressivas, depredando o patrimônio da nossa nação. E não tenho dúvida que as medidas estão sendo tomadas, né? O ministro Alexandre de Moraes, com a dura decisão, prendeu várias pessoas, todas estão sendo investigadas, está sendo feita perícia, ou seja, todas as medidas legais estão sendo tomadas e com certeza essas pessoas serão punidas exemplarmente, para que fique para a história do Brasil, certo? E que isso não se repita nunca mais. Governador, dado o avanço das investigações e também das prisões dos golpistas aí, eu queria perguntar ao senhor, porque o estado do senhor foi um dos que enviou ali reforço policial ao Distrito Federal. Como é que o senhor avaliou essa medida e como é que está essa situação de ajuda ali ao Distrito Federal? Por favor. Olha, nós já tínhamos 46 policiais militares da Força Nacional de Segurança em Brasília, colaborando, e mandamos mais 34, ou seja, nós temos 80 policiais militares da Força de Segurança Nacional colaborando com esse projeto em defesa da democracia. Eu mesmo fiz questão de acompanhar o embarque desses 34, já tínhamos 46 em Brasília, e eu fui até o aeroporto, acompanhei o embarque dos 34 novos policiais e, ao mesmo tempo, passei uma mensagem para eles, para que eles cumpram a missão de cidadão brasileiro, certo? E exerçam a plena função como militares, como protetores dos nossos direitos e, acima de tudo, uma mensagem de fé, de esperança, da gente fortalecer a nossa democracia. Portanto, estamos colaborando, esses policiais estão à disposição do governo federal, do interventor, dentro do possível, ficar lá o tempo que for possível, para ajudar nesse processo. Governador, então não tem um prazo definido para que eles voltem ao Estado, né? Essa é uma pergunta. E a outra é se o senhor teve reunião com o pessoal da inteligência, enfim, reuniu suas forças policiais aí também, acendeu um alerta no Estado para evitar qualquer tipo de movimentação golpista aí também? Pois é, imediatamente aqui a gente convocou uma entrevista coletiva e convocamos todos os poderes para participar de uma reunião, certo? O Ministério Público, o Judiciário, o presidente da Assembleia Legislativa, e esclarecendo para a população as medidas que a gente estava tomando aqui no Estado. Medida de prevenção, medida de proteger os prédios públicos, uma vez que isso poderia se interiorizar, esses atos de vandalismo poderia passar para os outros estados, acontecer também nos outros estados. Então, aqui, por uma medida preventiva, nós tomamos todas as providências, fortalecemos a segurança dos prédios públicos, dos poderes, e acompanhamos passo a passo para que a gente pudesse, certo? Realmente proteger os prédios públicos, certo? E tinha um acampamento aqui em frente ao Exército, e após a nossa reunião, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes para a retirada de todos os acampamentos do Brasil, e nós imediatamente nos pedimos para a Polícia Militar
dispersar, né, esses bolsonaristas que se encontravam na frente do Exército. Aqui foi bem tranquilo, não houve reação e no dia exatamente que houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os próprios golpistas saíram da frente do Exército e se dispersaram. Portanto, aqui está relativamente tranquilo e a gente está sempre vigilante, né? Governador, a minha questão é com relação, a gente viu o senhor é do PSB, mas a gente viu aquela reunião que reunia várias correntes ideológicas de governadores. O senhor acredita que essa diferença de pensamento, pelo menos num determinado sentido, não com relação à democracia, a gente espera, pode ser um entrave para futuras negociações entre o governo federal e os governos dos estados? Olha, o presidente Lula deixou bem claro que ele é presidente de todos os brasileiros. O presidente Lula deixou bem claro que ele não interessa se o governador votou nele ou não votou. Que todos estavam ali com uma finalidade, certo? Era de ser solidário, certo, à democracia. Então, vários governadores tiveram a oportunidade de falar, as falas foram eleitas por região, e cada governador teve a oportunidade de falar por sua região. Por exemplo, São Paulo, quem falou foi o governador Tarcísio. E o próprio governador Tarcísio, a gente sabe que ele é bolsonarista, ele foi contra essas manifestações. Aliás, não teve ninguém que ficasse a favor. Então, o presidente Lula tem uma reunião marcada com os governadores dia 27. A pauta dessa reunião vai ser discutir programas estruturantes de cada estado. Cada governador vai levar 3 ou 4 projetos. E eu vejo o presidente Lula muito distensionado com relação à questão de eleição. Aqui no Maranhão, nós estamos fazendo da mesma forma. Nós estamos conversando com todas as lideranças políticas, prefeitos, deputados, ou seja, o palanque está desmontado. E nós temos que governar para todos. É lógico que nós temos nossos aliados e nossos adversários, mas isso é uma discussão para se fazer na eleição. Agora temos que governar. Então, o presidente Lula está muito consciente disso, deixou claro. Olha, eu imagino o presidente Lula não ter o governador de São Paulo, certo? Como aliado, ele vai prejudicar São Paulo? Ele vai deixar de ajudar São Paulo? Claro que não. Então, não dá para você fazer uma política pública sem conversar com o governador. Aqui eu tenho como meu adversário o prefeito da capital. Eu já recebi o prefeito da capital, já dialoguei com ele. Tem muitas ações que nós podemos fazer junto, independente dessa questão política. Então, acho que o presidente Lula está nesse mesmo caminho, certo? Desarmou o palanque, vai trabalhar com todos os governadores para que a gente possa retomar o desenvolvimento do Brasil. Sexta-feira nós vamos ter uma reunião dos governadores do Nordeste para fazer uma grande discussão sobre as principais ações regionais para que a gente possa levar para o presidente Lula. Primeiro, a gente vai alinhar entre nós, os governadores do Nordeste, quais são os gargalos, os maiores problemas estruturantes do Nordeste, na área de energia renovável, na área de logística, de infraestrutura, na área de saúde, de educação. Ou seja, são projetos macros que atingem todos os estados. Então, eu estou muito otimista, porque eu entendo que o presidente Lula está agindo como um verdadeiro democrata. Governador, em relação a prioridades, a equipe econômica fala muito da reforma tributária, mas a gente sabe que a reforma tributária tem dificuldades não só por setores da economia, que acham que serão prejudicados, mas também alguns governos estaduais. O senhor acha que tem chance da reforma tributária de fato sair do papel dessa vez? Olha, essa é sempre uma pauta muito polêmica, mas não existe uma caminhada sem o primeiro passo. A democracia, ela permite que haja bastante diálogo, né? A reforma tributária, ela já iniciou as discussões e eu acho que agora tem que aprimorar. Uma hora vai ter que ser aprovada, porque ela é importante para a retomada do crescimento do nosso país. Então, acho que o Congresso renovado, certo? Novos deputados, novos senadores, eles têm tudo para dar a sua contribuição nesse momento.
porque do modelo que está, o modelo arcaico, a gente precisa renovar, o país vai crescendo, o país vai avançando, vão aparecendo novas situações e a gente precisa fazer esses ajustes na reforma tributária. Então, não tenho dúvida hoje que há maturidade por parte do Congresso Nacional para avançar nisso. O presidente Lula tem uma capacidade, uma habilidade muito grande para congregar o maior número de parlamentares para que seja aprovada a reforma tributária. Então, a grande vantagem do presidente Lula é porque é um democrata, é uma pessoa que dialoga, é uma pessoa que sabe ouvir, sabe recuar, e suas lideranças do Congresso vão ajudar muito nesse processo. Eu acho que esse é o momento de todos nós darmos a nossa contribuição. Então, tem pauta mais fácil, tem pauta mais difícil, tem pauta mais polêmica, mas para isso é que eles foram eleitos. Então, há necessidade desse diálogo, e esse diálogo eu não tenho dúvida. Eu já fui deputado federal por 2 mandatos e sei bem como funciona isso, né? Então, é legítimo. Alguns defendem uma classe, outros defendem outra, e a democracia, o que é bonito da democracia é isso. Governador do Maranhão, Carlos Brandão, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco no Em Ponto. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Marília. Bom dia, Cecília. Muito obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando para que a gente possa dar uma pequena contribuição nesse momento difícil do Brasil, mas importante para a retomada do crescimento, retomada da democracia do nosso país. Todos nós, como políticos, temos que dar a nossa contribuição. Grande abraço, bom dia a todos. Bom dia, sucesso na empreitada.